Boa noite. Bora conversar? Nessa próxima hora eu vou trazer aqui o casal Gal Maria e Léo Della Vega. Mas antes, eu queria trazer aqui uma composição do Gilberto Gil chamada A Linha e o Linho. Eu vou ler um trechinho, só um trechinho, que simboliza muito essa relação. E ela começa assim: é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos nosso amor. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você a linha e eu o linho. Bora conversar com a Gal Maria e com o Léo Della Vega. A Gal, ela participou aqui no ano passado do Bora Conversar, já na reta final de 2023. Antes, deixa eu só recapitular aqui. Eu peguei um trechinho só dessa música, que é uma poesia, como tudo que Gilberto Gil, amado Gilberto Gil, faz, escreve, e Gal Costa eternizou. Então, assim, tem no YouTube, escutem, e simboliza também muito esse casal, a linha e o linho, e eles vão falar mais sobre isso. Retomando, a Gal participou aqui no ano passado do Bora Conversar e contou sobre a estreia do show, contou um pouquinho da vida, da carreira, dessa trajetória dela, do samba transformador. Foi um sucesso, fez a estreia lá em Brasília. O tempo passou, veio 2024, eu sigo acompanhando tudo que acontece na vida da Gal, mas ela está em São Paulo. Tem a ver com o Léo, mas aí eu vou deixar para eles contarem pra gente. Então, nessa próxima hora, o papo vai ser de música com muito amor, com muito carinho. Eu vou colocar aqui eles para dividir tela comigo. Pera aí. Calma, deixa eu olhar aqui, entrar ao vivo com o Gal Maria. Vamos aguardar. Linda essa música, né? Eu recito, sou besta de cantar. Gal, eu não tô te vendo. Eu também ainda não. Você também não tá me Não, vendo? eu só estou te vendo. Ah, meu Deus, de novo isso? É a mesma coisa, né? Então faz o seguinte, Gal, vou pedir para você, eu acho que eu consigo te tirar. E você vai me mandar o convite onde tem esse sinalzinho aqui de vídeo. Pode ser? Ah, joia, me tire. Espera aí. Pronto. Me manda o convite aqui, Gal, por favor. Não é possível, aconteceu isso da outra vez que a gente se encontrou. Não é possível que vai acontecer de novo, né? E aí, agora, Gal, você tá. Cadê? Deixa eu. Peraí. Não, tem que me mandar o convite, Gal. Não chegou aqui. Ah, mandou. Pronto. Aguarda um pouquinho. Vamos ver. Esse Gal vai entrar. Não, não entrou, Gal. Saiu. A Gal entrou e saiu. E agora? Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Peraí. Vamos ver agora. Pronto. Não é possível que eu não vou conseguir conversar com a Gal hoje. Não é possível. Foi o que Ah, nada. agora, bom, eu tô te vendo, tá? Nós estamos te vendo. Ah, você está me vendo? Sim, Estamos. estamos. Estamos aqui, eu e Léo na tela dividida, você está em cima e nós estamos aqui logo em seguida. Então, bora conversar. Eu não estou vendo vocês. Ai, que pena. Eita, Eu não estou me vendo. Mas não tem problema. Vamos fazer o nosso papo. Eu ainda não consegui entender o que está acontecendo com essa rede social. Tem live que eu faço que funciona, tem live que não. Mas o importante, Gal, é que salva. Quando salva, vai ficar nós dois aparecendo. Então, assim, ó, todo mundo que está aí está vendo. Ó, a Riane está dizendo que está vendo. Então, bora conversar.
Eu estou muito feliz de você ter aceitado, de vocês terem aceitado conversar aqui comigo. Estou muito honrado, viu, Gal? E eu queria começar ouvindo vocês. Léo também, muito obrigado. Imagina, é uma honra. É uma Pena, pena, então, é uma pena você não estar podendo, você não poder estar nos vendo, né? peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu não vou conseguir ver vocês aqui na tela porque não dividiu. Mas eu vou colocar aqui pelo computador para poder ver vocês. Porque como é que a gente faz um papo assim, gente? O que é? Não é? É verdade. Eu não vou ver meus convidados. E Que é isso? Então, peraí. a propósito, Fábio, você está bem bonito, hein? Obrigado. Obrigado. E boa noite a todos que estão nos vendo. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um Agora eu pouquinho tô da vendo. nossa história. Agora sim. Agora sim. Boa noite. Agora sim. Conseguiu nos ver? Estou vendo pelo computador. Ah, então tá bom, então tá bom, é isso aí. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha assim, ó, vou dar uma baixada, porque aí eu vou conseguir olhar vocês. Vocês estão lindos. Mas Meu Deus. agora eu queria com vocês perguntando o seguinte. Gal, em Brasília, final de 2023, lançando o Samba Transformador, conversou aqui comigo, foi um papo maravilhoso. E aí, eu sigo acompanhando o Gal, que eu não perco nada que ela está postando. Gente, estou indo para São Paulo. Estou indo para São Paulo. Ué, peraí, estou indo para São Paulo. E aí apareceu o Léo. Fala um pouquinho disso pra gente, Gal. Eita, Lelê! Pois é, eu estreiei o Samba Transforma em setembro. Aí fiz Isso. setembro, outubro, tinham mais algumas datas já pré-agendadas para novembro, dezembro e voltaria depois do carnaval, porque ainda tinha uma incógnita de se o carnaval rolaria ou não. Acontece que em novembro, comecinho de novembro, chega uma mensagem no TikTok deste rapaz, dizendo que me acompanhava, que me admirava, que não sei o que. Eu falei, é só mais um galanteador bobinho querendo fazer alguma coisa diferente. Dei uma ignoradinha ali, de repente continuaram chegando mensagens que eu quero te conhecer pessoalmente, que não sei o que. Bom, vamos stalkear a vida desse rapaz. Aí ele me disse que ele era professor de arte, cantor, professor de canto, preparador vocal, essas coisas todas que qualquer cantora iniciante precisa. Aí eu falei, deixa eu stalkear a vida dele, ver se isso é verdade. Aí eu fui ver todas as redes sociais do moço e realmente vi que ele era professor de arte, vi ele fazendo vídeos com crianças e tal. Eu falei, bom, aqui tem alguma coisa interessante, vamos dar uma chance para esse assunto. E aí continuei, passei a responder as mensagens dele. E isso foi dia 5 de novembro, nós conversamos até o dia 5 de janeiro. Quando, um pouquinho antes, a gente conversando, fazendo vídeo, chamada, eu chegava em casa, ele fazia vídeo chamada, ficávamos até tarde da noite conversando. Mas eu falei para ele, ó, querido, era para você vir no Natal, você não veio, era para você vir no Réveillon, você não veio, então a gente vai encerrar nosso assunto por aqui, porque eu não tenho nem idade nem paciência para ficar namorando virtualmente. Ou você vem até semana que vem, ou então a gente dá um bloco. Dia 5 de janeiro, esse rapaz chegou em Brasília. Aí eu vou deixar ele contar como é que foi a chegada dele em Brasília. Ixi, então. A minha chegada ela foi bem assim, repentina, porque eu estava na casa de uma amiga, não tinha planejado ir para Brasília, né? Estava na casa da minha amiga com uma mochila, tranquilo. Quando ela falou isso, eu falei, bom, se eu não for o mais rápido possível, eu vou perdê-la, e eu não quero perdê-la. Então, para eu não perdê-la, eu saí com a mochila da casa da minha amiga, com pouca roupa, Nada. o mínimo, quase nada de roupa, doido. Falei, eu vou hoje. Eu falei, minha amiga, eu tô indo embora porque eu tô indo para Brasília. Ela, o quê? Eu falei, eu vou para Brasília e seja o que Deus quiser e vamos se jogar. Peguei, fui, esperei o ônibus, entrei no ônibus e fui para Brasília assim, com a cara, 17 horas de coragem. viagem. E a mochila passei um pouco de frio, né? Porque é uma viagem geladinha, assim, o ônibus tava bem frio, o ar-condicionado tava frio, eu falei assim, nossa, caramba. Mas valeu a pena, porque assim, eu não sabia nem andar na cidade. Chegou lá, eu me ligando pra ela desesperada, falou, meu Deus, onde é que eu tô? Aí eu já pensava, se não der certo, eu vou ter que ir embora. Como é que eu faço assim? Umas coisas meia doidas, mas assim, você seguindo o coração, né? Seguindo os sentimentos, seguindo...
Vem cá, Ah, você foi no TikTok, não pode falar, né? Foi lá na rede vizinha que você, Isso. a Gal, isso, eu comecei a mandar mensagem para ela na rede vizinha, conversando com ela, atenciosamente, respeitosamente, não fiz nenhuma abordagem indiscreta, mas também deixei a entender que eu gostaria de conhecê-la melhor de uma outra forma, não só como amigo. E foi acontecendo naturalmente, a gente foi conversando depois por videochamada, porque não é, a gente conta rápido assim pelo tempo, né? Mas não é rápido assim, aí um conversa com o outro, aí manda bom dia, aí liga o celular, aí faz videochamada, um desabafa com o outro. Tem que ter uma cumplicidade, e você tem que saber também, para quem está assistindo, né, para os telespectadores, tem que saber com quem você está se envolvendo também, porque a gente sabe que pela internet é um campo meio sem lei, então a gente toma esse cuidado, né, de saber com quem que é, de stalkear a vida da pessoa, de correr atrás de informações para aí sim dar o checkmate e conhecer a pessoa e ter certeza que não é nenhum golpe, nada desse tipo. Entendeu? Graças a Deus não foi. E aí, o seu... Léo, agora um pouquinho de você. Aproveitando, você é cria de São Paulo, você sempre teve relação com a música, Sim. você se afastou um pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua relação com a música. Daqui a pouco a gente volta de novo para esse Sim. casal. Então, os meus bisavós eram músicos, a minha avó era musicista e eu venho de família de músico, então eu já cresci cantando, assim, desde pequenininho. Mas o único que é formado em música, que exerce, né, que tem um diploma nessa área, sou eu. Os outros, eles tocam e cantam mesmo por amadorismo. Só que até então, quando eu conheci a Gal, eu estava numa fase mais professor do que artista. Eu não estava muito na fase artística, não. Eu queria mais ser só professor, só dar as minhas aulas e estava muito bem, obrigado. Quando eu conheci a Gal, eu percebi que ela conseguiu reacender esse meu lado artístico, que não estava morto, mas estava escondidinho, sabe? Estava dormente. Eu não estava muito mais acreditando na arte e nem queria mais muito palco, né? Como era a Gal, como é a Gal, né? Ela é visceral. Então eu falei assim, poxa, que bacana, mas o meu encontro com ela foi mais pela pessoa dela, pela energia que ela me passou e pela mulher que ela é. Mas até então, meu lado artístico, eu não estava nem pensando nisso. De verdade, eu não estava nem preocupado com isso, porque eu tenho a minha carreira, então eu estava tranquilo. Foi quando a gente se envolveu. Oi, pode falar. Quando você diz que você estava sendo mais professor e não estava aqui, a Gal reacendeu isso, por que você estava, posso dizer que você estava meio desiludido com Sim, a carreira? sim. Eu tava decepcionado, porque eu fiz vários testes e não tinha passado, e eu tentei muito, e filas e filas de audição, e nunca passava, nunca passava. Então eu falei assim, eu acho que não é o que o destino tem guardado para mim. Realmente, o meu lado artístico, eu exercia ele de uma maneira que se tornava prazerosa em sala de aula. Eu me desconstruía, eu me reconstruía, eu criava com as minhas crianças, eu vestia elas, eu maquiava elas, eu fazia tudo ali como um professor de arte. De certa maneira, eu estava ali alimentando meu lado artístico, só que, porém, no meu dia a dia. Não que o palco não me fazia falta, porque eu sentia falta do palco, mas eu supria essa falta fazendo exercendo a minha docência como professor de arte e música, que as crianças assim amavam, era uma loucura assim. E eu amava, mas com a Gal deu uma reacendida no De La Vega, né? No De La Vega mesmo, porque ali era mais o Leandro, tal, cumprindo as obrigações. Quando a Gal veio, o De La Vega renasceu, né? Ele voltou à ativa. E isso foi muito importante para mim, poder me E eu, reencontrar de novo com esse meu lado. e eu Oi? posso dizer, Léo, que a Gal, eu sigo vocês, né, agora, você ali junto com a Gal, e que voz linda que você tem. Obrigado. Então, e a Gal fala muito disso, né? Eu acompanho, e quando ela teve comigo, ela disse isso, né, Gal? O cantar, né, é esse termômetro que faz você renascer, né? Então, tem essa... O samba transforma, tem muito disso, né, Gal? A gente falou muito isso. E daí, essa conexão de quem surgiu, de quem partiu a ideia, que eu também achei super interessante, porque como é que funciona, Gal, Léo? É o quê? Voz, violão, e aí vocês contam, tem uma introdução com uma história. Explica um pouquinho pra gente. Então,
Aí como surgiu essa história da palestra show? Que a gente chama de palestra show porque é um espetáculo biográfico, verdadeiro, realista, que fala de temas desde do meu nascer, né, do meu nascimento. A criança trans nasce trans. E eu senti a necessidade de falar sobre isso. Porque tem se falado muito, Fábio, que, nossa, como está na moda virar trans, as pessoas estão virando trans, ninguém está virando nada. As pessoas, e talvez que bom que tenha chegado a moda, das pessoas serem livres. Então as pessoas estão se assumindo trans. Eu posso dizer até assim, rapidamente, da maneira mais sucinta possível, que eu sou uma mulher trans, filha de uma mulher, de um homem trans, porque minha mãe, se ela tivesse tido tempo e consciência, ela se identificaria um homem trans, porque minha mãe não tinha nada, nada do universo feminino não interessava a minha mãe. Minha mãe cortava o cabelo na barbearia, usava bermuda, camiseta, e o sonho dela, olha que absurdo, era que ela tivesse um problema nas mamas para tirar, para poder andar nas ruas sem camisa. Então, se a gente colocar isso para os tempos atuais, minha mãe seria um homem trans, e ela não viraria um homem trans. Ela viveu como uma mulher cis a vida inteira e morreu uma mulher cis. Se ela tivesse tido orientação, acompanhamento, tempo, ela teria se assumido um homem trans. Eu, graças a Deus, tive tempo, mas só aos 50 anos que eu me assumi trans. Então, eu senti a necessidade de despertar o nascimento de uma pessoa trans, e aí eu comecei a montar uma oratória da minha vida, de como eu nasci, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como é que foram as descobertas. Mas para que não ficasse um assunto chato, só oratória, blá, 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 falácias demais, eu tenho um grande cantor que está do meu lado, que me acompanha, que tem me ajudado muito nas técnicas, que eu nunca tinha estudado canto na minha vida. E eu falei, por que não trazer ele para cantar as músicas que fazem parte da minha vida, né? Então, ele vem com a musicalidade, eu venho com a oratória, contando as minhas histórias. Então, por exemplo, no momento ali do falecimento do papai, ele canta naquela mesa que é a música que mais representa aquela despedida. E aí ficou uma coisa incrível. Nós tivemos uma apresentação no EJA, que é um colégio aqui de São Paulo, e aí a partir dali já chegou um outro convite para apresentar na UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, que foi extremamente comovente, e tem já algumas propostas de apresentação, e a gente percebeu a importância dessa palestra show, porque ao mesmo tempo que ela comove, ela orienta, ela informa, ela transforma e ela acalanta com a musicalidade, com a voz desse moço que é indispensável para o projeto. E aí é uma palestra show chamada Papo Transformador, que é transformador, e todas as vidas que eu vivi nessa vida, porque eu digo que eu já vivi muitas vidas nessa vida, né? Pessoas precisam morrer e reencarnar para viver outra história. Eu já vivi muitas, porque eu me permito viver com muita intensidade. E aí é isso, essa união saiu daí e essa parceria surgiu assim. A ideia foi essa, eu falei, eu não quero fazer uma palestra sozinha, contando a minha história, quando eu posso trazer este rapaz para cantar a minha história comigo. Que lindo. E vem cá, você traz também a Gal Costa, essa história com a Gal? Trago. A gente abre a palestra com a Gal Costa, né? Porque é um divisor de águas, né? A primeira vez que eu me vesti como eu sou foi para imitar a Gal Costa em 94. Eu queria... E aí, Gal, conta um pouquinho. Você já contou lá no nosso outro papo, mas eu acho que seria legal você contar para quem vai chegar aqui depois também como é que foi esse seu início ali no show com ela, como é que aconteceu. Eu achei tão bonitinho. Compartilha novamente, por favor. Tão bonitinho. Bonitinho, né? Falando. Foi em 94, nos bastidores do show Sorriso do Gado de Alice. Eu já acompanhava a Gal desde 85, já era vice-presidente do fã-clube, depois eu me tornei presidente do fã-clube chamado Sorriso de Gal, e em seguida ela lançou um disco chamado Sorriso do Gado de Alice, que eu achei que foi uma coincidência incrível. Nossa, eu fundei um fã-clube Sorriso de Gal, e ela vem com o trabalho Sorriso do Gado de Alice, 2 anos depois. E no camarim a gente sempre se encontrava e ficávamos caladas. Eu sempre fiquei muito calado olhando para a Gal, e ela também, mas ela me olhava muito. E ela olhou, e já na despedida ela falou assim, olha, é impressionante, eu tenho que lhe dizer, se você passar um batom vermelho na boca, você fica minha cara. E aí eu acreditei, né? E aí a produção da Gal me chamou no canto, a Fafá e a Marlene Moura, maquiadora e secretária da Gal, e falou, você tem coragem de se vestir como a Gal para a gente fazer uma surpresa pela manhã? Eu falei, claro que tenho. E aí no dia seguinte eu fui para o show, isso lá em Brasília, Teatro Nacional, 94. Eu fui para o show vestida de Gal, com a flor no cabelo, a boca vermelha, o vestido da Gal.
E só que eu cheguei atrasada. Então, quando eu cheguei, a produção me passou pela coxia e pediu que eu subisse pelo cantinho do palco para descer para a plateia e ficasse ali na beirinha do palco sem chamar atenção. Então, ela me falou assim, olha, Gal já está em cena. Você passa pelo cantinho do palco, procura não chamar atenção e desce para a plateia. Como não chamar atenção? Uma Galzinha com a flor no cabelo, toda maquiada, passando pelo palco da Gal. Então, quando eu apareci, o teatro inteiro se levantou e aplaudiu, achando que era uma participação especial. Foi a primeira vez que eu fui aplaudida na minha vida, pegando a rebaba do público da Gal, porque os aplausos nem eram para mim. A Gal parou de cantar e ela falou, meu Deus, o nome dela é Gal. E aí ali nasceu a Gal, porque quando acabou o show, eu não tive coragem de ir ao camarim vestida de Gal. Insistiram, eu falei, não, eu acho muita afronta querer parecer a Gal e estar diante da Gal. Eu me senti intimidada, eu fiquei envergonhada e não fui para o camarim vestida de Gal. Mas aí me levaram para uma balada que se chamava só GLS, que estava saindo ali um concurso, era final de um concurso de novos talentos de transformista em Brasília. Quando eu cheguei, o dono da boate estava na porta, me carregou para dentro, dizendo que eu era a cara da Gal, pediu que eu fizesse show. Eu fiz ao concurso, porque eu não estava concorrendo, mas ali nasceu a Gal Costa Cover, porque eu fui convidada e contratada como estrela da casa e fiquei durante 2 anos fazendo Gal Costa Cover. Mesmo não participando do concurso, eu fiquei como a primeira colocada, digamos assim. E foi uma experiência muito boa, porque eu fiquei 2 anos fazendo shows de Gal Costa Cover, todas as semanas, mas aí eu sofri uma violência, a intolerância era muito grande, você não podia circular naquela época como você é, e aí eu acabei guardando a Gal Costa Cover por quase 30 anos. Eu tinha 23 anos, e aí eu só ressurgi com a Gal de verdade agora, depois dos 50. Que aí eu já vim completa, já vim harmonizada, já vim assumida, já vim com o nome retificado, já vim toda pronta para agora, se tiver que apanhar, vai apanhar de batom na boca. Já vim casando, já vim recebendo o título, já vim recebendo o título de primeira diva trans do Carnaval 5 meses do início da minha transição. E logo depois eu estava casado com este homem, e a vida foi indo. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma ressalva rapidinho. Eu admiro a Gal por o seguinte, eu não sei se eu teria essa coragem, de certa maneira, expor assim a minha história, porque eu vi ela montando a palestra e, gente, como dói, porque você revisita feridas, mexe com o psicológico, mexe com o humor. Tem hora que eu vi ela quietinha, escrevendo, eu falava, não vou incomodar, porque ela tá no momento dela. Porque uma palestra dessa, a gente não montou da noite pro dia. Eu vi ela escrevendo que tinha hora que ela tinha que parar de escrever e pensar em outra coisa para não voltar naquele assunto aquele dia, porque ela já tinha usado psicológico demais. Então, assim, expor a vida dessa maneira, eu falo para ela, realmente você é muito corajosa, porque eu não sei se eu teria coragem de expor a minha vida assim, dessa maneira. Então eu falo, não é fácil você montar uma palestra dessa. Tudo bem que você vai ajudar muitas pessoas, que também é esse o intuito, e é louvável. Mas você falar de você, a gente não está acostumado a falar da gente, né? A gente está acostumado a falar do outro. Quando nós falamos de nós mesmos, a gente fica meio assim, meu Deus, e agora? Porque eu vou revisitar e ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de passar a minha história, de contar a minha história, e ao mesmo tempo não entrar tanto também, porque eu tenho uma palestra, uma demanda, que eu tenho uma responsabilidade para dar conta. Então, assim, é algo muito intenso, é algo visceral, né? É algo visceral, é algo que, assim, a pessoa tem que ter muita concentração, muito profissionalismo, muita coragem. Ela é destemida, ela gosta de desafios. Eu não sei se eu teria essa atitude, assim, de contar dessa maneira, mas é muito intenso. É emocionante, todos precisam assistir. É lindo, gente. O engraçado é que o Fábio, ele pegou 2 falantes, né? Que a gente blá, 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 a gente dispara falando. Fábio, professor. Fábio, professor. Mas deixa eu falar, eu adoro a ambiente. A Gal tem isso, eu já falei isso para ela da outra vez. É que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, eu me permito ficar nesse lugar de ouvinte, porque eu também aprendo, eu também me identifico. Então, eu acho que essa é a melhor troca. E para jornalista, a gente gosta de gente que fale mesmo. Então, eu estou em casa. Você sabe que só para concluir, amor, esse pedacinho aí, que aí eu trago a Gal, porque a Gal quem abre a palestra. Porque a Gal como eu falei, é uma divisora de águas na minha vida, né? A Gal salvou minha vida e salva até hoje.
E ela salva a minha vida até hoje. Porque se eu estiver muito triste, se eu estiver desnorteada, eu ouço a Gal e me acalma. Verdade. Me coloca no eixo. Eu sou testemunha. Quando ela está ouvindo o Gal Costa, eu já Ele fala, eita, falo, ela, não, ó. ela está revisitando. Deixa ela no momento dela. E a Gal vem para isso. Ela abre a palestra, aí vem a criança, vem a adolescente, vem as superações, as dependências, os transtornos todos. E finaliza com a Gal. Com a Gal. E tem músicas como... Deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que a música, ela tem esse poder. Eu não sou cantor, nem tenho... Por isso que eu fico babando quando eu vejo vocês, porque eu acho que a música ela tem esse poder de falar com as nossas dores, sabe? Coisas que eu acho que eu já falei isso aqui. Que você não fala para ninguém, tem uma música que vai direitinho ali em alguma coisa que aconteceu com você ou que acontece, que te marcou e que por algum motivo você silencia. A música ela é a resposta. O que vocês pretendem? Fazer essa palestra, ela funciona de repente se eu for para um auditório de uma escola? Como é que vocês pensam em vislumbrar aí essa caminhada? Então, a ideia desse formato é exatamente apresentar em qualquer lugar. E para todos os públicos. Porque auditório, salão de festas, eventos corporativos, empresas. Não existe uma exigência para que ela seja apresentada. Qualquer espaço ela cabe. Então é um formato minimalista. Eu, Léo, a mesa e a música. E a história. Mas a gente tem muita vontade, é um desejo, é um sonho, poder levar para teatros, levar para os auditórios, para o Brasil inteiro. E estamos aí abertos aos convites, né? Porque eu acho que as pessoas que assistem, Fábio, elas saem de lá extremamente banhadas de verdade. E a verdade dói, mas também massageia, ela também acalanta, ela também acalma, Sim. Porque é verdade. As pessoas estão muito acostumadas com mentira, né? E preferem viver na mentira. Na mentira em todos os sentidos. Na mentira de um relacionamento fantasioso, na mentira de eu sou feliz, está tudo bem. Você já reparou que outro dia eu estava falando com o Léo, você está bem? E aí a gente responde, estou ótimo. É mentira. Ninguém está ótimo nos dias de hoje. Com tanta fome, com tanta violência, com tanta intolerância, com tanta dificuldade de sobrevivência mesmo. A gente fala, estou bem, porque é mais fácil falar, estou bem. Quando você disser assim, não estou bem, estou precisando de um abraço, estou precisando tirar minha roupa, estou precisando ficar nua, me ver diante do espelho, como eu sou. Então, a partir do momento que o Léo falou que eu tenho facilidade de falar, não é facilidade, mas eu tenho coragem em expor a minha vida, porque eu converso comigo o tempo inteiro. Então, quando eu estou despida diante do espelho, eu gosto do que eu vejo, eu gosto de ser eu. E eu convivo com os meus traumas, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com os meus medos, com os meus fantasmas, bem. Então, eu não tenho problema em dizer o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sinto, porque eu me entendo, porque eu encaro a vida como ela é. E por isso eu não me permiti tornar-me uma pessoa cruel, amarga, rancorosa diante de tantas atrocidades que eu tive que encarar na minha vida. Eu acho que é isso. Eu sempre digo que o sorriso cura qualquer lágrima, e cura mesmo. Já falei isso e adoro falar. Se uma criança estiver chorando e você fizer, olha lá para cima o passarinho, essa distração que você provoca na criança, ela engole o choro e olha procurando passarinho. A gente precisa desses respiros, e a arte traz isso. Tem uma coisa também, Gal, que eu nunca vi, tá? Léo, você há de concordar comigo, como a Gal samba bonito. Sim, muito. Nem me fala. Presença, você ilumina quando você está sambando, Gal. Léo, você já tinha... veja bem a minha pergunta. Você já tinha bebido da fonte da Gal Costa, ou se aproximando da Gal, da nossa Gal, você foi mergulhar mais no repertório da Gal Costa? Então, eu sou muito fã de uma outra cantora, mas a Gal, eu conheci a Gal através daquele álbum. A Gal canta Tom Jobim porque eu sou apaixonado por Tom Jobim. Foi dali pra frente que eu conheci a Gal, só que eu nunca me aprofundei muito não. Eu ouvi, achava uma voz sedutora, melodiosa, uma cantora, uma diva, né?
uma das principais vozes do Brasil. Oi? Qual é a outra cantora que você disse que é fã? Você Eu fala? sou apaixonado desde pequenininho pela Sandy. E a Gal sabe diz que ela é minha paixão. A Sandy é minha vida, assim. Depois a Gal, né? Então, quando eu conheci a Gal, que eu comecei a mergulhar mais na vida da Gal e ela começou a mergulhar na vida da Sandy. É. Que a Sandy, pra mim, eu paro. Se eu estiver num lugar, ela passar na televisão, eu tenho que parar pra ouvir o que ela tá fazendo, que entrevista que ela tá dando. Eu entro no bar, invento alguma coisa, não sei, mas eu preciso ver o que que ela tá fazendo, porque a Sandy, pra mim, realmente, as músicas dela se conectam comigo. Coisa que hoje também eu tenho pela Gal Costa, devido a eu conhecer melhor a história dela, a intérprete que ela é, a vida pessoal, que a Gal sabe muito da vida pessoal dela. Então, para mim está sendo, como você falou, um banho de Gal Costa, né? Porque eu conhecia 10, 20%, agora eu estou conhecendo bem mais. Então está sendo um aprendizado muito grande. E eu não Eu não gostava de lembro. Sandy. Eu não gostava da Sandy, não, viu, Fábio? Eu ouvia pouquíssima Sandy. É Não, porque ela só lembrava da Maria Chiquinha, da dupla. Eu eu mostrei só pra ela a lembrava daquilo cantora ali. Sandy, né? A Só. cantora, depois que ela se tornou. Porque até então era só a Sandyzinha, menininha, não sentia, Vamos não. pular, Ela vamos se pular, vamos tornou pular, uma vamos mulher, pular. né? Essa Sandy que ela conhecia. Quando eu mostrei pra ela o trabalho solo dela, a grandeza do trabalho, a grandeza das letras, a musicista que ela se tornou, aí ela começou a entender o peso da Sandy no mercado fonográfico brasileiro. E aí Hoje, eu né? passei a gostar. Hoje eu ouço, às vezes ele sai, ele vai trabalhar, eu estou em casa, alguma coisa eu coloco a Sandy para ouvir, porque eu gosto da divisão, da forma como ela Das respira. E é uma composições. aula, né? Eu Sim. tenho um ouvido com mais atenção, que antes eu não ouvia. Ela fala, quem é Sandy, gente? A mesma coisa o Léo. Hoje em dia tem dia que o Léo vai tomar banho e ele coloca a Gal Costa Gal para Costa. tocar lá no banheiro. Ficou ouvindo falar, olha, ele chega mais perto É, do eu som. gosto. Eu gosto. Ô, Eu Gal, falei, tá vem tudo cá, bem. qual é o álbum? Eu já te perguntei isso da outra vez, mas vamos recapitular. Qual o álbum da Gal que você mais gosta, o que mais te marcou? Esse que você foi no show e entrou no Não, palco? não. Esse talvez tenha sido o show mais expressivo da carreira dela, né? Na verdade, o mais expressivo mesmo foi o Plural. Não foi nem o primeiro. O primeiro foi impactante, aí não tem nem o que falar, porque foi a paixão à primeira vista. Foi quando eu vi a Gal pela primeira vez em cena, cantando os maiores sucessos, que chamava Bem Bom. É um marco. Mas, assim, depois que eu fui acompanhando os espetáculos, as turnês todas, eu gostei do Plural, que eu assisti 8 noites seguidas. Era um show lindo, que ela passeava por vários ritmos. Eu vou mostrar esse espetáculo para o Léo, que tem ele na íntegra, na internet. Gal Plural. E depois o Sorriso do Gado de Alice, que é um show que me marcou, porque foi quando eu me tornei a Gal. Mas de álbum, o álbum que mais me traduz a Gal é o Cantar. É um álbum leve, que ela estava cantando bem, linda, o disco inteiro é gostoso de se ouvir. E o cantar, eu acho que eu sempre falo cantar. Se eu estiver triste, eu ouço cantar. Se eu estiver feliz, eu ouço cantar. Porque os outros têm algumas músicas que dá vontade de pular, porque não é o momento de você escutar, né? O cantar, você não precisa pular nenhuma faixa. Você deixa lá tocando e vai viver. Agora, Léo, você foi do Tom Jobim. Então, você tem na sua musicalidade, você tem muito aí da bossa nova. Como é que você foi aí na hora de você escolher um repertório? Como é que é essa caminhada para você dentro desse leque aí, que a gente sabe que também é de grandes artistas? Sim, então, para eu escolher uma canção que eu vou interpretar, ou até para me ouvir, primeiro que, igual eu falo pra Gal, o cantor precisa sentir, lógico que ela nem precisaria falar isso pra ela, mas a gente sempre faz uma ressalva. O cantor tem que sentir o que ele tá cantando, ele precisa passar a verdade no que ele tá cantando. Então eu falo pra Gal, a gente precisa tocar a alma das pessoas. Se a gente tiver num show, se eu estiver fazendo um show e não tiver ninguém chorando, eu já fico preocupado. Eu preciso entrar dentro da pessoa e eu realmente entro, porque eu gosto disso. Eu sou visceral também. Eu tenho meu lado visceral, diferente do lado dela, mas eu tenho meu lado visceral. Então eu falo, Gal, assinatura, fechamento de um show, de uma palestra, é isso aqui, ó. Todo mundo chorando e abraçando a gente emocionado. Isso aqui você explodiu, você, pum, entrou.
Então, quando eu vou escolher um repertório, que nem o nosso repertório, ou um repertório para se apresentar em qualquer lugar, a gente estava num videokê esses dias. Eu falei assim, eu preciso pegar essa galera. Aí eu comecei a falar com a Gal, qual música, eu olhei pro pessoal, olhei pro público e falei, vou pegar essa música, que essa música eu vou pegar, vou trazer ele. Eu acho que o cantor precisa colocar o público nas mãos dele. Se ele não fizer isso, infelizmente ele vai ficar ali parecendo um objeto qualquer, como uma decoração. Ah, tem uma cortina ali, tem um quadro aqui. A pessoa tem que olhar para o cantor e falar assim, poxa, é o De La Vega, meu. A pessoa tem que estar tomando a cerveja, é bem lúdico isso. Eu gosto de cantar num lugar que a pessoa está tomando a cerveja, ela para me olhar. Ela esquece o celular, ela esquece o que ela está fazendo, porque ela olha assim, opa, quem está cantando? Eu adoro isso. Quem está cantando? Daqui a pouco você vê um monte de celular. Eu nasci para isso, para chamar atenção, eu gosto de parar tudo, eu gosto de parar a avenida. Então, não só com o look, porque o look é importante, sim, mas a voz, a performance de palco é o produto principal. O cantor tem que saber seduzir o público. Então, eu escolho a música nessa base, para o público que a gente vai, direcionamento para que a gente vai. A gente muda a linguagem para atingir melhor o público. Como era uma palestra corporativa, a gente usou já uma outra linguagem. Na escola, para os diretores e supervisores, foi a mesma palestra, mas é com uma outra linguagem. Então, a música tem que me fazer chorar, tem que entrar dentro de mim, eu tenho que sentir, porque só aí eu vou passar a verdade para o meu público. Então eu preciso escolher uma música que me faça chorar. Cantar só por cantar, eu canto em casa, no chuveiro, lavando louça, isso aí eu canto só por cantar. Quando eu vou escolher para o meu público ouvir, aí eu já sou mais seletivo, porque eu quero uma música que toque na alma da pessoa. Eu gosto de entrar na alma da pessoa e extrair tudo que eu preciso para ela poder sair encantada. Ela tem que sair do nosso show assim, meu Deus, eu ouviria vocês a noite inteira. Porque nós somos assim. Eu e a Gal como ouvinte, nós somos assim. Deixa eu fazer uma pergunta para a Gal aqui. Na hora dos ensaios, Gal, ele é muito exigente? Ixi, pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Ele é terrível. Ele é terrível. Ele era pior. Aí ele já entendeu. Eu era pior. Ele era mais carrascão, assim. Eu sou meio carrasquinho enquanto professor, mas com ela eu tô pegando leve, porque eu vi que eu preciso mudar a minha didática, digamos assim. Porque senão eu emburro, aí eu não quero mais fazer. É assim. Comigo tem que ter muita delicadeza para lidar comigo. Se tiver delicadeza, você me ganhou. Mas se falar meio, se tá errado, se for risco, eu já falo, olha, eu não quero mais brincar disso aqui, não. É porque sabe o que acontece, Fábio? Eu vim de uma faculdade onde de 30 alunos se formaram 4. E eu era o único negro. 4 só passaram pelo tapete vermelho. Então você imagina, era professor com mestrado na Itália, professor que tinha chegado da Europa, professora com mestrado na Alemanha. Então, assim, era um nível de exigência para nós cantores absurdo. E eu falava assim, meu Deus, e eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Depois que eu fui entender o que é que eu tava fazendo lá, que realmente eu era pra mim. Só que assim, até lá eu levei muitos esporros. Muitos esporros. E quando eu falo esporro, é um esporro mesmo, não tem pra onde você correr, não tem mãe, não tem pai, não tem primo, não tem amigo. Você tá numa sala de faculdade onde só tem gente boa, só gente animal na música, aí chega aquela professora com ouvido absoluto, que você tá cochichando ela, fala o seu nome e fala assim, agora não é hora, sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu tinha professoras assim que ela saía da sala e falava assim, gente, só um minuto, porque tem alguém fazendo um ré bemol lá no 7º andar e tá totalmente errado, tem que parar. Ela subia, corrigia e descia. Eu tinha professoras nesse nível, assim, de composição, de meu Deus. Então eu trouxe essa bagagem toda da faculdade com um pouquinho de rispidez, com uma exigência deles, né? Porque assim, porque eu separo assim, Fábio, uma coisa é o Leandro professor de arte, outra coisa é o Leandro professor de música. O Leandro professor de música, ele é muito rígido, ele é muito observador, ele gosta de fazer apontamentos e às vezes as pessoas entendem como, ele tá me tirando, tá me machucando, mas não é. É porque eu fui ensinado assim. E hoje eu entendo que não é porque eu fui ensinado assim que eu preciso ensinar assim. Eu posso ser mais leve, mais tranquilo, eu posso explicar de uma maneira lúdica, coisa que eu não tive na faculdade, né? A faculdade é pau, pedra, pedra, por isso que chama nível superior. Os professores não estão lá para te fazer carinho, eles vão espremer você até o último que você tiver para dar. E quando você não tiver mais nada para dar, eles vão continuar te espremendo. Por isso que poucos se formam.
A faculdade de música é uma das poucas que você tem que entrar sabendo o que você está fazendo. Você não pode entrar como iniciante. Porque se você entra como iniciante, você não aguenta. A pressão é muito grande. Então, eu meio que entrei e eu não sabia o que eu ia enfrentar, mas eu estava preparado, porém eu não sabia que era tão difícil. Essa é a palavra, entendeu? Então, o cantor sofre, tá? Não, Viu, gente? Cantor sofre, viu? mas Cantor sofre. É eu difícil, acho não é que fácil, não. está sendo Oi? legal vocês dois juntos, porque aí um pega o ponto do outro e faz um equilíbrio, né? Sim. Traz um equilíbrio. Mas eu tenho Ainda falando, aprendido muito. Eu tenho aprendido muito com ele e ele tem aprendido muito comigo também. Até pode falar. Gal, porque fica trash, então vai ser trash. Agora você fala assim, vida, e se você tentar chegar por aqui? Aí eu vou. Então comigo a coisa tem que ter malemolência, tem que ter doçura. Hum. a hora está passando e é sinal que o papo está correndo da melhor forma, porque a gente já está quase chegando na nossa reta final. Aham. E o Léo, muito da forma exigente, com que ele encara a música, pelo estudo, por ser professor. A Gal, ela tem essa relação com a música, ela acaba expondo isso para a gente de uma forma muito natural nas redes dela. Eu percebi que você não. Você ficou mais aberto a partir da sua relação com a Gal, Léo? Sim, eu fiquei mais aberto, porque eu passei por um período onde eu cantava só gospel, né? Eu fui criado na igreja. Eu fui criado na igreja desde pequenininho, então eu não cantava. Eu não cantava esse tipo de música, eu não tive contato com esse repertório. Eu fui ter contato com a música popular depois de grande. Depois de grande, não, depois que eu cresci e fui ouvindo por conta própria. Minha mãe nunca falou assim, ó, esse é o Tom Jobim, esse é o Edu Lobo, essa é a Maria Bethânia. Não, eu fui ouvindo porque eu parava na rádio e o meu ouvido se agradava do que estava ouvindo, mas em nenhum momento ninguém me apresentou. Eu fui ouvindo porque eu tinha tias que ouvia, primos que ouvia, mas nunca ninguém falou. Eu mesmo ia lá de bituze e ficava ouvindo mesmo sem saber o que era. Igual a música erudita também. Eu ouvia mesmo sem entender nada de orquestra, mas eu ouvia, eu só ouvia. Meu ouvido falava assim, poxa, tá legal, vamos continuar ouvindo. Então depois que eu saí da igreja, tanto que o repertório popular dela é muito maior que o meu. E o meu repertório de música evangélica conheço uma porrada, porque eu fui criado nesse meio, cantando isso, né? Eu era praticamente assim, tem que cantar, você vai cantar. Nunca ninguém perguntou, você quer cantar? Meu tio falava assim, você vai cantar hoje, você tem que cantar. Porque eu fui criado assim. Então eu estou aprendendo muito do repertório raiz popular com a Gal, porque o repertório que eu conhecia de popular era muito aleatório. Era uma coisa ali, uma coisa solta aqui, uma coisa solta ali. Então ela está me trazendo muito do repertório raiz e faz sentido isso. Então é isso. E eu tenho cobrado muito, né? Eu Canta, cara. nessa pergunta, Gal, Ah, Léo, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. sim, Tá? Eu entrei nessa questão aí da rede social, porque eu acho que a Gal ela já encara com mais malemolência. Vou usar o seu malemolência aí, sim, Gal. Perguntas que aparecem, você o seu perfil ele é fechado, né, Léo? Você fala sim, muito mais do perfil da Gal. E aí eu sim, queria, sim. nesse período aí de vocês, a Gal e o Léo, o que mais estão perguntando e como é que vocês encaram essas pessoas, não sei se aparecem, mas aparecem em todo lugar, né? Sim, Essa sim. vibrando de uma forma bem baixinha. E aí, o que E, vocês respondem, bloqueia? Como é que é essa interação de vocês? Gal, agora com o Léo, e como é que vocês recebem isso? tá. Vai lá, Pode Bom, falar. eu sempre fui muito mais disposta para responder com amorosidade, né? Com calmaria. Mesmo as perguntas mais Capciosas, né? apimentadas, deselegantes, eu não vou me igualar àquela pessoa. Então eu entro e falo, olha, é assim, assim, sabe, papapá, porque é de mim ser assim. Aí se a pessoa insistir, aí eu me mostro, realmente eu falo que eu saio da gaivota para o urubu muito facilmente, mas eu dou sinais.
Mas eu também sei ser urubu. Mas eu sou mais cuidadosa em responder e tal. Quando é muito invasiva, quando é muito desrespeitosa, eu bloqueio e nem perco meu tempo. O Léo já fica mais irritado. É, porque assim, eu tive problemas, você falou que as minhas redes são fechadas. Realmente, eu tive muito problema com redes sociais, de pessoas entrarem, gritarem tela e fazerem uma bagunça e fazerem montagem. Ai, não olha, é igual você falou, o ser humano que vibra baixo é o que mais tem. As pessoas gostam de destruir o relacionamento alheio. Você sabe, Fábio? Então, assim, é muito interessante como as pessoas falam, olha, falei com o Léo hoje, tá? Você falou com o Léo, que bom. Ah, ele me chamou para tomar um café. A pessoa falou oi para mim no Instagram, eu nem lembrava quem era. Eu, oi. Só falei assim, oi, oi. Às vezes pode ser um produtor, pode ser um empresário, pode ser alguém. Ah, e o Léo me convidou para tomar um café. E a Gal ficava com aquilo na cabeça, falava, aí eu pegava o Instagram e falava assim, olha aqui a pessoa. Eu só respondi um oi, a pessoa está viajando na maionese. Existe pessoas maldosas assim, nesse nível. Então eu decidi, e outras coisas que aconteceram, que eu decidi fechar as minhas redes, que foi a melhor coisa que eu fiz, que aí eu tenho paz. Mas respondendo a sua pergunta, com pessoas assim, eu sou mais incisivo. O que, é que eu aprendi com a Gal? Que eu posso responder sem ser tão incisivo. Eu não era mal educado, porém eu sou incisivo. Eu já sou logo do bloqueio. Eu não tenho, Fábio, eu não tenho paciência para responder. Eu acho que minha vida é muito curta, muito corrida. E ao contrário da Gal, eu adoro bloquear. Eu amo bloquear. Eu amo. Eu sou igual a Luciana Gimenez. Falou uma coisa que eu não gostei, pum, bloqueei. Isso é uma terapia para mim. Eu adoro bloquear. Eu saio bloqueando todo mundo assim. Mas eu aprendi com a Gal que eu posso deixar a pessoa lá de molho, responder e ser um pouco mais maleável, digamos assim, né? Só se a pessoa for muito invasiva. Mas eu estou aprendendo com a Gal a responder de uma maneira que não seja tão incisiva. Que a pessoa fala, nossa, que metido, que não sei o quê. Mas não é. Tem pessoa que a gente tem que ser assim mesmo. Até ao vivo, né? Às vezes ao vivo, ou quando as pessoas nos encontram, acontece isso assim. E eu falo assim, Gal, por isso que eu vejo todos os esposos das artistas, eles são mais serão, assim, mais incisivos, mais fechados. Porque o público confunde um pouquinho as coisas, né? E aí a gente tem que dar uma... Mas você sabe que a gente agradece muito os seguidores que estão com a gente, porque são os melhores seguidores. Sim, são. É muito pontual. No começo era mais, assim, virou meu carnavalzinho no começo ali. Ah, você é trans, você é isso, você é operado. Umas perguntas muito íntimas que aí já não tem a ver com arte. Então eu comecei a dar bloco. Mas hoje é muito pontual quando aparece alguém deselegante, questionando, por exemplo, a sexualidade do Léo. Ah, mas o Léo não é bi, o Léo é gay, o Léo é não sei o quê, o Léo jamais gostaria de uma mulher trans. Ninguém tem que dizer o que você é, o que você gosta, o que você deixa de gostar. Isso cabe ao relacionamento. Aí quando surgem essas coisas assim, aí eu já não estou mais respondendo não, Fábio. Eu estou só bloqueando e apagando, excluindo. Que é para manter e alimentar o contato com pessoas gostosas, agradáveis, respeitosas, que estão para falar da música, da arte, do cabelo, da bijuteria, da boca, da unha. É isso que a gente quer. Começou a perguntar sobre sexualidade demais, eu vai fazer uma terapia, vai resolver você a sua sexualidade, que a gente está bem, tá? É mais ou menos assim. Você já conhecia São Paulo? Eu morei em São Paulo, Fábio, em 2010. Eu fiquei quase 5 anos, de 2010 até 2015, quase. Comecei, na verdade, finalzinho de 2014 eu voltei para Brasília, porque a mamãe descobriu um câncer. Eu larguei toda a minha vida aqui em São Paulo e voltei para ficar com a mamãe. Mas ela não faleceu de câncer, não. Ela veio falecer muito tempo depois, de 2021. Mas aí eu saí de São Paulo e fui para lá. Então eu já conheci essa região central aqui. Eu morei ali na Santa Cecília, então eu conheci essa área aqui do Largo do Arocho, da República e tal. Mas eu não tinha transicionado, então eu performava um rapaz e era natural, não tinha assédio, não tinha perseguição, não tinha invasão, não tinha desrespeito, não tinha nada disso. Eu circulava pelas ruas com muita tranquilidade. Quando eu cheguei em São Paulo, nessa versão mulher, que eu digo que é a minha versão melhor, eu senti muito medo, quase que fiquei com pânico mesmo. Eu já não saía mais de casa. O Léo saía para trabalhar, eu ficava trancada dentro de casa com medo de ir ao mercado. Prédio, né? Até no prédio, assédio na portaria, assédio na redondeza, assédio em todo lugar. Eu colocava os pés para fora, eu tinha muito assédio. E eu fiquei meio assustada. Depois eu comecei a ignorar e fechar a cara, porque eu sempre fui muito simpática. Então eu olhava para as pessoas nos olhos, elas sorriam, eu sorria. Esse sorriso abria portas para um assédio. Eles achavam que eu estava dando mole por ser trans, estou disponível. Sou
carne na vitrine. E aí depois eu demorei a perceber isso. O Léo teve que me orientar muito. Para Sim. de sorrir para as pessoas, para de olhar no olho, porque você parece que está dando mole, porque eu sou assim. Então eu olhava, bom dia, sorrindo. E esse bom dia fazia com que um cara apertasse a genitália, me oferecesse dinheiro, me perseguisse, fizesse coisas assim, porque ele achava que o meu sorriso era tipo assim, eu quero você, e não era. Então eu precisei aprender a viver em São Paulo. Estou aprendendo. Agora eu estou mais familiarizada, mais Tá tranquila. na selva. É uma cidade de louco. É uma Queria selva. pegar esse gancho. Eu queria pegar esse gancho e devolver essa pergunta para vocês dois. O Léo, como cria de São Paulo, você que já passou e retornou, o que mais encanta e o que mais assusta nessa selva de pedra que é São Paulo? Então, pega. Então, eu acho que o que encanta em São Paulo é essa diversidade que o centro tem, gente. Que coisa linda. Porque você tem uma diversidade, uma coisa tão. Um lado você tem ali bares LGBT, do outro lado você tem samba, aí descendo você tem o Bar Brahma, do lado você tem o cinema, na frente você tem uma. Aí tem a Avenida Ipiranga que tem loja de tudo quanto é tipo, que tem empresários, que tem pessoas de telemarketing. Essa mistura é uma delícia. É uma delícia, não tem limite, né? São Paulo. Aí tem os haitianos, tem os africanos, tem os japoneses, tem os chineses. Gente, e eu acho isso lindo. Eu acho lindo, mas o que assusta em São Paulo é o assédio. Eu sei que as trans elas sofrem bem mais, mas o assédio no geral é uma cidade totalmente sexual, né? Parece que respira sexo. É igual a Gal fala, e eu nunca reparei nisso. A Gal falou assim: São Paulo respira sexo. Eu nunca reparei. Eu tava tão acostumado, Fábio, tão assim, vacinado. Eu falei assim, Gal, eu nunca parei pra pensar nisso. É verdade. Cada esquina que você entra tem alguma coisa de uma conotação sexual. Se você for olhar pra todo mundo, alguém a cada 10 pessoas, pelo menos 5 ou 6 vai se insinuar pra você sexualmente, assim. E é muito louco isso. É tão louco que a gente estava na Praça do Aroche e tinha uma família com uma criança num caminho. Não tão longe já tinha um casal de um cara se insinuando pro outro, assim, de uma maneira que eu falei, Gal, Mostrando a as pessoas genitália, colocando perderam pra a fora. noção. Ele nem preocupado que a criança estava ali brincando com a família, coisa mais linda, a gente estava observando. Não, o cara simplesmente, ele acha que pelo fato dele estar meio drogado, ele achava que aquilo é normal. E a gente sabe que não é normal, né? Se você quer fazer uma coisa nessa esfera, tem um lugar específico aqui para isso. Aqui o que mais tem é lugar para isso. Então vá até aquele lugar e faça o que você quer fazer. Mas não exponha isso na frente de uma família, de uma criança, de uma senhora. A gente frequenta muitas senhoras, né? O Lago do Arocho. Então, assim, é assustador. Porque não é normal, não pode ser considerado como normal, mesmo que ele esteja bêbado, enfim, não é normal, isso não pode ser normal. O ser humano tem que voltar e pensar, poxa, aqui não é o lugar. Eu vou para um lugar que destina-se só a isso e lá todo mundo faça só isso. Ali vai ser normal. Mas numa praça ao ar livre, onde tem famílias, senhoras e pessoas, nem LGBT e nem heterossexual, ninguém. Não é normal, gente. Não é viável, não é saudável. É muito ruim. Então esse assédio pesa um pouco. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu amo São Paulo e odeio São Paulo. De verdade mesmo. Eu amo São Paulo pela cultura, pelos bares, os parques. Na verdade, o Léo está me devendo conhecer o Ibirapuera, que eu não conheci ainda. Eu não conheci nenhum parque de São Paulo, só o Parque Augusta, que eu adorei conhecer. Mas a cultura, os lugares, os bares, restaurantes, tudo é muito lindo e encantador. Uma cidade que respira arte, que respira cultura, a arquitetura é riquíssima. É uma diversidade, né, gigantesca. São Paulo é como o mundo todo, como diz a música do Caetano, Vaca Profana. Mas tem esse lado que me assusta muito, porque é tudo muito sexual, é tudo muito sexual. Você entra na padaria, tem gente querendo fazer sexo com você. É meio-dia, 8 horas da manhã, é à noite, é qualquer lugar que eu estou andando, tem pessoas dispostas Quando a eles fazer não querem sexo. o casal, né? Quando eles não Quando querem eles o não casal. abordam os dois, querendo ficar com os dois, quando o barbeiro me aborda, eu só de passar pelo barbeiro e falar bom dia, ele já acha que é motivo para me chamar para fazer isso. E eu fico pensando, gente, mas o que é que acontece com um ser humano, Isso principalmente que é casado, aqui né? nessa cidade, onde as pessoas só te olham como um objeto sexual? Você não tem interesse, você não tem cultura, você não tem sabedoria, você não tem conteúdo, você é só um corpo para sexo. Isso me assusta um pouco. E é o que eu falo sempre pro Léo, a gente está andando nas ruas e eu falo, gente, mas São Paulo é sexo, né? São Paulo é sexo o tempo inteiro. É na praça, é garotos de programa, é garotas
profissionais no do sexo, é no parque, parque, é na rua, no metrô. metrô. No metrô, a gente senta no metrô, eu estou sempre de mãos dadas com o Léo, Você e não quando eles pode olhar, né? percebem Você não que pode é um olhar. casal, aí eles já começam a lamber os lábios e apertar a genitália. Isso me assusta, porque eu não vivia isso em Brasília e em nenhum outro lugar que eu já vivi. Isso me assusta. Infelizmente, isso aqui é rotineiro. Mas é Aí eu complicado tenho porque, começado a assim, ignorar. Eu olho e já não comento mais e continuo conversando para é, normalizar uma coisa é que não deveria difícil. ser normal. É difícil. Sexo é normal. Eu não sou uma pessoa puritana nem assexual. Adoro, faço, sou Sim, claro, sexual. claro. Mas eu acho que tudo tem seu local, seu horário e a pessoa. Não é porque eu sou uma mulher trans que eu vou sair à rua em busca de sexo. Sim. Eu, às vezes, estou saindo para passear, para andar, para respirar, para cantarolar, para ver a paisagem. Então, as pessoas acham que o fato de ser uma mulher trans, estar na rua, está querendo sexo. Ser um rapaz gay, está na rua, está buscando sexo. Gente, calma, calma. Vamos tomar um banho frio para acalmar. Vamos fazer alguma outra coisa. Agora, Se você é mulher, para fechar o nosso papo, que passou rapidinho, aí é eu falei lá, muito. na verdade, eu não falei, eu recitei, né, uma canção lindíssima, É que que eu a gente quer. gostasse da minha e o Linho. Você queria uma palhinha? É isso? Queria que vocês, se quiser também pode, mas eu Uhum. queria Não, não. assim, porque casou, combinou para Ah, porque vocês, vocês até escolheu. comentaram lá na rede vizinha, sobre a linha e o linho. Ah, Vocês dois, essa questão aí de vocês. essa conexão. O Léo, como ele é galanteador e querendo seduzir a diva Vera, ele começou a mandar músicas para mim, cantando, né? Músicas, às vezes, áudios mesmo, original, que falasse, que falava de amor, de encontros, não sei o quê. E começou assim, aí ele sabe como ganhar uma artista de, né, sensível. Começou a mandar a música de Roberto Carlos, eu te proponho, nós nos amarmos. E aí eu comecei a me apaixonar. Mas eu estava redescobrindo a música Linha e o Linho de Gilberto Gil, que eu sempre gostei muito. E eu estava, como você falou no começo da nossa conversa, em cartaz com papo com samba transformador, né? Que na verdade é o samba transforma. E esse espetáculo que falava de samba e tal. E eu queria, desde o começo, colocar a Linha e o Linho nesse espetáculo, mas transformá-la num samba-canção, mas num coube e tal. Então eu estava apaixonada por essa música. Quando eu comecei a conversar com o Léo, eu me identifiquei muito com essa letra. É a tua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E, e aí eu mandei essa música para ele gostou muito. Aí eu comecei a chamar ele de Linho. Oi, meu Linho. E ele me chamava de Minha Linha. Não pegou esse apelido, não. Eu achei que ia pegar de verdade, assim, entre nós. A gente se trata como Gal e Léo, vida, amor, coisas assim. Mas as pessoas já começam a nos chamar de Linha e Linho. E é uma música que diz sobre o amor mesmo, né? A tua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano, você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia. E aí eu comecei a falar para ele, falei, a gente ainda vai fazer um show juntos, isso antes do nosso encontro. A gente vai fazer um show juntos que vai se chamar A Linha e o Linho, que vai ser baseada no amor, no encontro e tal. Você sabe, Fábio, que só para encerrar minha falatória aqui, depois eu deixo falar e você encerra tudo, que quando eu encontrei o Léo, a gente tem um monte de ajustes aqui dentro de casa, porque nós nos conhecemos pessoalmente no dia 5 de janeiro, em fevereiro a gente já estava morando juntos aqui em São Paulo. Deu uma esbranquiçada aqui do nada, mas tudo bem. Então a gente está se conhecendo aqui, né? A gente está se conhecendo na mesma casa. Ele tem costumes diferentes dos meus, ele tem humor diferente do meu, ele tem os seus momentos de irritabilidade, eu também. Então a gente está se conhecendo. Mas eu sempre digo assim, todas as vezes que eu me irrito com ele, que me dá vontade de chutar o balde e ir embora, eu me lembro do dia que eu o vi a primeira vez. Que ele passou ali na catraca do metrô, que eu olhei lá em Brasília, que eu olhei para ele e falei, gente, é pela primeira vez na minha vida, e eu estou fazendo isso agora e não é balela, não. Pela primeira vez eu estou diante do que é o amor. Porque eu vi ali naquela pessoa a possibilidade de amar de verdade uma pessoa. Ainda com todas as divergências, com todas as falhas, com todos os erros, eu falei, este homem é o amor. Sim. É isso, Fábio. É sobre isso e assim, a gente tem, é como ela falou, né? Nós temos muitas
divergências, é uma adaptação. Eu costumo pensar que o primeiro ano do casamento eu acho que é o mais difícil, porque tudo é adaptação. Um gosta do escuro, outro gosta do claro. Um gosta do macarrão com molho branco, outro gosta do macarrão com molho vermelho. Um gosta de um tempero, outro gosta do outro. É uma desconstrução e depois uma Um reconstrução. gosta do lelê de manhã, o outro gosta do lelê à noite. E não é fácil, Fábio, não é fácil. Porque as pessoas veem a gente. Eu quero Um lelê funciona com melhor. o outro Um funciona melhor no horário, outro funciona melhor no outro. O Fábio ficou vermelho. Um gosta de um lelê mais apimentado, outro gosta de um lelê mais romantizado. Outro gosta de brinquedos, é complicado. Mas, Fábio, é sobre isso. Eu acho que as pessoas olham nas redes sociais, elas não têm ideia. Por que que às vezes a pessoa, a mulher, a artista, ela casa com ou um produtor, ou um diretor, ou uma pessoa do bastidor, mas é difícil uma artista casada com outro artista que também está no palco e também quer destaque. Porque o artista, ele tem a tendência, e isso é notável, ele é individualista por si só. Ele é individualista, né? Não no mau sentido, mas ele é exclusivista, ele é individualista, ele é um pouquinho egocêntrico. Ele gosta do refletor na cara dele. Exatamente. E aqui tem dois artistas que são assim. Então é natural que vai ter conflitos. Vai ter embate todo o tempo, todo momento. Mas cabe a nós, enquanto artistas, colocar o lado casal nesse momento na frente do lado do artista. Fala, não, aqui eu posso ceder. Não, aqui deixa pra lá. Não, aqui não tem essa necessidade. E um sendo maleável com o outro, porque se os dois forem artistas nesse sentido o tempo todo, vai ter embate a toda hora, a todo momento. Porque a gente quer, o artista ele precisa, né? Ser ouvido, de se sentir importante toda hora, de se sentir olhado, de se sentir destaque, de se sentir prioridade. O artista gosta aí é um disso. problema. E isso é um problema. Aí é um problema, porque aí eu tenho que lidar com os meus ciúmes e ele tem que aprender a lidar com dele, Com com os ciúmes dele. Porque às vezes a gente está em algum lugar e aí tem uma abordagem de admiração mesmo, mais tendenciosa a mim, né? Algum fã, muito fã meu, que já chega de uma forma meio eufórica e que ignora a presença dele. Já aconteceram coisas bem deselegantes, assim, tipo, deixa eu te apresentar meu marido. Não, não me interessa ele, meu foco é você. Isso é agressivo, sim. Não só para ele, mas para mim também. Como ignorar o meu marido? Como assim? Ele tem que lidar com a calmaria dele para poder não enlouquecer. Sim. E eu também, porque tem pessoas que ficam invasivas ali em cima dele, que eu fico respirando. Eu falei, gente, será que essa pessoa não percebeu que eu estou aqui do lado, que eu sou a esposa, e por que vai ficar nessa abraçação e nessa ali, sabe? Fica assim, porque eu te adoro, porque você é lindo, porque você é isso. E eu fico falando, eu acho que já está um pouquinho demais. A gente tem que entender isso, né? E dosar isso. Saber lidar com isso também, né, Gal? Gente, foi maravilhoso o nosso papo, uma delícia. A hora passou. Antes, eu quero contratar o show da Gal e do Léo. Como é que eu faço? Eu procuro na rede social, tem um e-mail, tem um telefone. Passa isso para a gente, por favor. Sim. Pode me encontrar nas redes sociais, que é a mesma coisa. Vai falar comigo, vai falar com ele. galmaria.lima, tanto no Insta quanto na rede vizinha. Tem o e-mail galmaria.trans@gmail.com e pode falar diretamente também, 619-8329-0742. Somos nós que respondemos, nós somos responsáveis pela nossa carreira integralmente. Optamos por isso. Melhor assim. Gente, muitíssimo obrigado. Eu já era apaixonado pela Gal, agora estou apaixonado também pelo Léo, pelo casal. Então, desejo assim tudo de bom. Preciso salientar que realmente morar junto é uma arte, né? Você ter em questão dentro da relação que alguém sempre vai ter que ceder, porque é assim, somos diferentes, né? Pensamos diferentes. Então, para uma relação dar certo, alguém sempre tem que ceder. E que bom que vocês a conexão de vocês é tão boa
boa, né? Você vê que teve esse encontro, né, entre vocês dois, e já tem essa percepção de Fábio, juntos. Fábio, eu sei que a gente já venceu o nosso tempo, mas deixa eu só falar sobre essa questão do convívio e do casamento. Namorar é uma delícia, né? Porque ninguém tem defeitos. Ah, eu fumo, você não fuma. Não, não me incomoda seu cigarro. Ah, gargalhada alta. Não, pode sorrir. Depois que você casa, você vira dominador ali, né? Você fica aqui meio como dono daquela pessoa. Para de rir assim, não vai pôr essa roupa, para de fumar, para de não sei o quê. Aí te faz pensar, eu prefiro ser solteira. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa: tem as divergências, é um abrir de mão de vários hábitos que a gente tem, né? Eu gosto de acordar, colocar música alta e já sair sambando pela casa. O Léo gosta de acordar no silêncio, depois de muito tempo que ele acende a luz. Ele gosta da escuridãozinha ali da madrugada. Ele não gosta de comer, eu já acordo faminta como se eu fosse uma operária, assim, uma pedreira. Já quero derrubar 2 pães com café. Eu chamo ela de pedreira. Falou, minha pedreira. Minha operária. Então, são coisas diferentes que a gente vai ali. Eu vou cedendo de um lado, ele vai cedendo de outro, mas o que é importante é entender que as coisas desagradáveis têm que ser menores que as coisas prazerosas. Eu não abro mão de acordar do lado deste menino, eu não abro mão do mau humor dele, mesmo ele sendo mal-humorado em vários momentos, sim, porque ele me faz muito mais feliz do que me desconforta. E é por isso que eu estou aqui. E aí, isso, Fábio, eu queria agradecer também, né? Prazer enorme estar nessa entrevista com você. Que prazer também te conhecer. Eu estou muito feliz, eu estou me sentindo honrado, assim, dá para ver que você é uma pessoa que tem uma energia, né, maravilhosa, um querido, né? Um querido, um querido. E é isso, eu estou muito feliz, estou agradecido. E sempre que você precisar, estaremos aqui. Um beijão no seu coração. Tá, gente, olha, um beijo para a Maquele, para todos que participaram. Rafael Megera, que já me conhece desde os anos 90, que ele comentou ali. Não deu para a gente ficar interferindo, parando para comentar sobre cada comentário, mas um beijo para cada um de vocês. Vocês fazem toda a diferença. Super obrigada a quem está nos conhecendo agora através do Fábio e a quem já me acompanha e quem entrou aqui através de mim. Obrigada mesmo. Beijos para todos vocês. Beijos, meus queridos. Beijo todo mundo que chegou, que ficou aqui com a gente. Dizer que esse papo aqui, esse Bora Conversar, vai ficar na minha rede social, aqui no Insta, mas eu também vou colocar em todas as plataformas, então você vai poder ver e ouvir a hora que você quiser. Daqui a pouquinho eu vou espalhar aí nas redes. Esse nosso... Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Gal, Léo. Um beijo para vocês e tudo de bom. Beijo. E sucesso para vocês. E contem comigo, tá bom? Beijo. Obrigado. Beijo. Beijo.